E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje nós iremos falar sobre realismo e naturalismo no Brasil. Conteúdo muito importante porque tem duas figuras de renome relacionadas a essas tendências literárias. Tem Machado de Assis, tem a Luiza Azevedo. Então, na verdade, são conteúdos importantíssimos, obrigatórios saber para o vestibular, tá certo? Começamos falando que, na verdade, o realismo e o naturalismo corresponde a uma reação ao romantismo. Durante muito tempo do século XIX, o romantismo dominou a sociedade, certo? Com um estilo de literatura muito popular, acessível, mas cheio de idealização, o que deixava a sociedade alienada, porque representava um mundo fora da realidade. Final do século XIX, devido a uma série de teorias científicas lançadas na Europa, como positivismo, determinismo, evolucionismo, marxismo, o homem começa a ter uma visão mais racional dos fatos e aí diz o quê? Vou questionar essa realidade. Daí surge o realismo. O realismo nasce na Europa e do realismo nasce o naturalismo. Depois de um tempo, ele chega aqui no Brasil. Especificamente no ano de 1881, quando são lançados os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, abrindo o realismo, e O Mulato, abrindo o naturalismo. Muita gente pergunta, professor, qual a diferença entre realismo e naturalismo? Na verdade, eu costumo dizer que o autor realista e o autor naturalista são autores que têm como objetivo transformar o livro, que era mero entretenimento, em veículo de transformação social. Ou seja, são autores críticos da realidade de sua época. A diferença é que o autor realista ele é mais sutil, ele é mais elegante na sua crítica, enquanto que o autor naturalista é um cara escrachado, um cara que faz uma crítica muito obscena à sociedade, portanto mais radical. É perceptível essa diferença nos textos do realismo e do naturalismo. Vale salientar que os dois têm uma grande verossimilhança porque retratam a sociedade bem próxima da verdade, certo? Tem um senso de contemporaneidade, portanto eles gostam de retratar coisas de seu tempo, coisas de sua época, coisas do ambiente que eles vivem, portanto eles gostam do final do século XIX, gostam do Rio de Janeiro, que eram justamente onde viviam esses autores, tá certo? São livros que carregam uma visão racional da realidade. E a grande diferença é que o autor realista, ele se apega à análise psicológica dos personagens. Por isso que ele vai valorizar uma análise individual do personagem central dentro de sua obra. Por exemplo, do que trata o livro Dom Casmurro de Machado de Assis, que é um exemplar do realismo? É a história do Bentinho. A obra inteira serve para avaliar psicologicamente o Bentinho, que é um personagem traçado a partir de sua personalidade. Olha a grande diferença para o romantismo. O romantismo avaliava o personagem a partir do que ele parecia ser. No realismo, não. O personagem é avaliado a partir do que ele é. Ou seja, o que interessa são os seus valores internos, sua personalidade. Aí o naturalismo não gostava desse aspecto de personalidade, de avaliar num livro inteiro um único personagem. E aí ele voltou-se à perspectiva da sociedade, fazendo uma análise do meio. Por isso, se apegando ao determinismo. Então, a grande diferença entre realismo e naturalismo é essa pegada. Por enquanto que o realismo prefere o indivíduo isolado, o naturalismo prefere a coletividade. Por isso que seus textos retratam ambientes coletivos, de personagens marginalizados, de classes sociais inferiores, personagens grotescos. O naturalismo ele gostava de personagens feios, sujos, malvados e principalmente animalizados. É o que chamamos de zoomorfismo, quando o personagem ganha qualidades de animais. Temos três grandes nomes dentro do realismo e do naturalismo, certo? O grande nome do realismo é Machado de Assis, autor múltiplo, variado, fez poesia, fez teatro, fez contos, fez romances, se destacou numa etapa de sua produção romântica, fez uma produção de altíssimo nível dentro do realismo e até algumas experiências parnasianas. É o introdutor do realismo no Brasil, é conhecido como autor psicólogo devido justamente a essa pegada psicológica dos seus personagens. Foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e o seu primeiro presidente, e é o autor da trilogia machadiana, que são os três maiores livros do realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra famosa por inaugurar o realismo e por carregar o defunto autor, que é aquele narrador que primeiramente morre para depois contar a história de sua vida, que é o Brás Cubas, Quincas Borba e a obra-prima
Dom Casmurro. Dom Casmurro, que é aquele livro polêmico. Já fiz um videozinho no canal. Verifica aí que eu vou lançar esse vídeo para que vocês possam ver o resumo da obra, beleza? Além dele, temos Raul Pompeia, autor que se destaca com a produção da obra O Ateneu. Essa obra é toda especial, porque não é uma obra que carrega somente elementos realistas. Ela tem uma pegadinha de naturalismo pelo fato de retratar um ambiente coletivo. O colégio O Ateneu é um colégio interno, então isso representa um ambiente coletivo. E os personagens terminam sendo influenciados por esse ambiente, que é o que chamamos de determinismo. Sem falar que ele é um exemplar do impressionismo, que é um outro tipo de realismo que se desenvolveu muito bem na Europa, mas que aqui no Brasil tem poucos representantes. O impressionismo é um tipo de realismo que tenta retratar não o fato, e sim a realidade subjetiva do fato. O que seria essa realidade subjetiva? É a impressão que fica na cabeça do narrador, uma impressão do passado. Por isso que essas obras geralmente são narradas em retrospectiva. E o outro grande autor é a Luiz Azevedo, que tem também uma etapa de sua produção romântica, mas é um grande destaque mesmo do naturalismo. Suas obras tratam de temas ligados à sexualidade, são obras bem polêmicas, com personagens amorais, antiéticos, personagens grotescos, ambientes coletivos como um cortiço. Um cortiço é uma moradia coletiva. O autor gostava muito de retratar esses ambientes coletivos para mostrar como esse ambiente vai influenciar o indivíduo. Aí o grande destaque é aquele personagem Jerônimo, que chega da Europa, chega de Portugal, todo cheio de bons hábitos, vai viver no cortiço, e o que acontece com ele? Ele é transformado pelo meio, passa por um processo de abrasileiramento, e isso é uma prova de determinismo, ok? As obras do autor também se apegam muito à temática da sexualidade. Você diz, por que, professor, tanta perspectiva ligada à sexualidade? Devido ao animalismo, porque o sexo dentro da obra naturalista ela passa a não ter mais aquela relação idealizante, amorosa do romantismo, e sim ela passa a ser uma perspectiva instintiva, animalesca. Ele é autor de obras como Mulato, Casa de Pensão e a obra máxima, O Cortiço. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, curte, compartilhe em suas redes sociais. Valeu, até mais. Tchau!